Graça e paz, amado de Deus. Você está no seu nosso ponto teológico. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Isso, para você que não me conhece, sou o pastor Anderson Poço. Estamos aqui nas internet da vida compartilhando conhecimento. E temos aí mais um vídeo, mais um review, completando aí a nossa coleção, né? Catena Áurea, o volume 4, agora, né, saiu recentemente o Evangelho comentado do Evangelho de João. Você sabe que é uma coletânea de Tomás de Aquino, uma coletânea de vários comentários de outros pais da igreja. Então temos aqui verdadeiras pérolas preciosas. Esta obra aqui é da editora Ecclesiae. Perfeito, nós vamos dar uma olhadinha aqui, né? Alguns pontos interessantes. Nós quero lembrar você, não esqueça de dar um like aí. Isso, você ajuda a engajar o canal, comente, compartilhe aí nos seus grupinhos de Facebook, WhatsApp. Manda aí para os grupos aí do Telegram. Diz aí, olha, esse review aqui o pastor Anderson está mostrando aí mais detalhes aí do comentário do Evangelho de João, exposição contínua, né, sobre os evangelhos. Obra muito interessante da editora Ecclesiae. Então, vamos lá. Lembrando você também, olha, 571 páginas, ó. 571 páginas desse comentário. Lembrando você também que aqui abaixo no link no comentário, nos comentários nós temos o link aqui do Apoia, se você deseja fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, né, sendo um apoiador. A partir de R$5 você pode estar ajudando esse canal. Nós vamos colocar você no grupo do WhatsApp se você se torna um apoiador ali fiel, mensal. E quando nós alcançarmos a meta financeira, que você vai ver o valor lá na plataforma, quando você entrar lá, nós vamos começar a sortear livros de teologia para os apoiadores mensalmente. Então você pode abençoar com 5, com 10, dentro das suas possibilidades. Ainda não alcançamos a meta, mas já começamos a sortear aí. Sorteamos aí uma caneca personalizada, ponte teológico, para os apoiadores. Mas vamos lá. Muito bem. Eu já vou me antecipar aqui, vou mostrar aqui o proêmio, né? O proêmio é uma espécie de declarações introdutórias, né? Vi o Senhor sentado sobre um alto e elevado trono, e a amplitude do seu manto enchia o templo. Isaías 6:1. Temos aí as declarações, por exemplo, e assim ele vai pegando trechos de declarações de comentaristas pais da igreja importantes. Quem seja este Senhor que lhe apareceu, diz aqui São Jerônimo. Isto apenas ficamos sabendo no Evangelho de São João quando lemos. Isto disse Isaías quando viu uma glória e falou dele, João 6,41. Com efeito, é sem questão que falava de Jesus Cristo. Olha. Nossa. Aqui Eusébio, aquela declaração de Eusébio na sua obra História Eclesiástica. Porque São Mateus e São Lucas descreveram a natividade do Salvador, segundo a carne, mas sobre estas coisas João silenciou e iniciou a narrativa pela teologia e escreveu sobre a mesma divindade. Sem dúvida, esta missão confiou-lhe o Espírito Santo, porque era um homem extraordinário. Alcuino já é um pai menos conhecido. Aí embaixo aqui tem uma declaração duas declarações de Santo Agostinho, falando sobre essa introdução lá. Em cima, pois, São João, todos os ângulos da terra, todas as regiões aéreas, toda a altura dos astros, todos os coros e legiões angelicais. Se não transcendesse todas as coisas criadas, não lograria alcançar o Criador de todas elas. Santo Agostinho. Se prestares cuidadosamente atenção, hás de perceber que os outros 3 evangelistas concentraram-se nos feitos e ditos temporais de Nosso Senhor, que são, né, de amparo ao bem conduzir a vida presente. Buscavam, pois, versar-se nas virtudes próprias da vida ativa. Aí embaixo aqui tem uma declaração de João Crisóstomo, mais uma vez, ó. Como se não, por milagre, por um homem bárbaro, inculto, falar de coisas que ninguém na terra jamais presenciou, prova ainda mais congente da inspiração divina que lhe anima é o fato que os homens de todas as épocas o tenham cultado e o deixado convencer por suas palavras. Quem não ficará admirado do poder divino que nele habita? Aí temos a declaração de Orígenes, ó, pai, ó, lá de Alexandria. Ó. João significa graça de Deus, ou aquele em quem habita a graça, ou ainda aquele em quem foi dada a graça, a qual dos outros teólogos foi dado penetrar nos mistérios abscondidos do sumo bem ao ensiná-lo aos homens. Olha. Aí vem agora o capítulo 1. Aqui ele faz isso. Ele traz aqui o versículo que ele vai comentar lá. No princípio existiu o verbo.
versículo 1, parte A. Né? No princípio existiu o verbo. Aí vem os comentários, que é legal. Primeiro comentário, São João Crisóstomo, né? Chamado Boca de Ouro, pai da igreja. Ele diz o seguinte acerca desse versículo: enquanto os demais evangelhos encetam a narrativa para a encarnação, São João, remontando a quem da concepção, do nascimento, da educação e do crescimento de Nosso Senhor, entra a relatar a geração eterna quando diz: no princípio existia o verbo. Olha. Aí o segundo parágrafo. Veja, são trechos. Catena Áurea são trechos, né? Vamos lá, mais uma vez dizendo. Organizado por São Tomás de Aquino. Trechos importantes do que os principais pais da igreja, né, que viram antes dele, obviamente, escreveram, comentaram a respeito do Evangelho de João. Veja o que diz aqui, ó, Santo Agostinho: de diversis questionibus octoginta tribus. A palavra grega logos significa tanto razão quanto verbo, ou palavra. Nesta passagem, contudo, é preferível interpretá-lo como verbo, porque esta forma indica não apenas a relação com o Pai, senão também com tudo aquilo que foi feito por meio da força operativa dele. Verbo. A razão, porém, embora nada tenha produzido, chama-se desta maneira corretamente. Aí tem mais uma declaração de Agostinho, lá, um comentário de Inhuanen, comentário de João, né? O repetido, ressoar e decair das palavras no uso do cotidiano da língua já acaba por alvitá-la, mas palavra há, outra que é proferida pela boca, que permanece no interior do homem, a verdadeira palavra, ao qual convém especialmente este nome, ela própria não soa. Então temos aqui três declarações de Santo Agostinho, que da obra aqui, ó, Trindade, tem em português nessa obra aqui. São Basílio: com efeito, este verbo não é verbo humano. Como poderia haver no princípio um verbo humano quando o mesmo homem recebeu por último o princípio da geração? Não era, pois, humano, tampouco angélico, pois que todas as criaturas acham-se dentro dos limites do universo e tomam do Criador os princípios do seu ser. Ouve, pois, cuidadosamente o que diz o evangelista: o verbo é o próprio unigênito. Tá vendo? Aí mais uma declaração aqui, a São João Crisóstomo, mais uma declaração desse primeiro versículo, a parte A. São Basílio. Por que então verbo? Porque de um nascimento impassível, imagem daquele que o gerou, o qual manifesta pleno em si mesmo, sem divisão, dotado como ele de toda a perfeição. Lá, Santo Agostinho. Certo? Lá, mais um trecho retirado da obra de Trinitate, da Trindade. Então, às vezes, vem trechos grandes lá. Às vezes, trechos pequenos de outra obra lá, de verbo. São Basílio. Estão comentando ainda a primeira parte do versículo 1 ainda. São João Crisóstomo. É para notar aqui a prudência espiritual do evangelista, sabedor que era de que os homens dele sempre cultuaram como Deus, aquele ser que cuidavam, existia antes de todas as criaturas, a quem punham por nome Deus. Começa por dizer no princípio existiu o verbo. Mais uma declaração de Orígenes, olha, são verdadeiros tesouros, gente. Meu Deus do céu, que coisa. Quem se interessa, quem gosta de estudar os pais da igreja, precisa ter nessa biblioteca. Aqui mais uma declaração de Agostinho. No princípio significa simplesmente antes de todas as coisas. Ainda está comentando o versículo 1, quantas páginas. Santo Hilário, São Basílio, Crisóstomo, Agostinho, mais trechos aí, ó. Atas do Concílio de Éfeso, olha. Olha, até trecho do Concílio de Éfeso ele retira. São João Crisóstomo, mais uma declaração. Objeta-se ainda que no princípio não significa simplesmente o eterno, pois que está dito: no princípio criou Deus os céus e a terra. Que há, entretanto, de semelhante entre as expressões era e criou? Quando dizemos de alguém que estamos a indicar o tempo presente. Aplicado a Deus, entretanto, significa aquele que existe sempre desde toda a eternidade. O mesmo vale para era, referindo-se à nossa natureza. Aponta para o tempo passado, quando contudo se trata de Deus exprimir a eternidade. Certo? Santo Hilário. Aí vem o versículo, olha, depois de várias páginas, agora que vem a parte B do versículo 1. E o verbo estava junto de Deus. Olha. Ele retira muitas
uns trechos de Crisóstomo, né? A Deus pertence-lhe sobretudo o ser eterno e sem princípio, coisa que estabelece o evangelista de pronto, tremendo que alguém conclua estas palavras. No princípio existiu o verbo, que o mesmo verbo fosse unigênito, para afastar imediatamente essa ideia, a junta. E o verbo estava junto de Deus. Lá São Basílio comentando esse trecho, a Orígenes é para notar que da leitura das Escrituras ficamos sabendo que a mesma palavra de Deus se fez em alguns profetas, como sejam Osés, Isaías e Jeremias. No próprio Deus, porém, não se fez, como se houvesse tempo em que não fossem unidos. É, pois, de um ser eternamente junto de Deus que fala o evangelista, quando diz, e o verbo estava junto de Deus. Olha que interessante isso aqui, ó. São João Crisóstomo. São João não escreve estava em Deus, mas sim estava junto de Deus. Olha que interessante. Com isto, nos quer ressaltar sua eternidade como substância distinta. Teofilacto. Muito legal, muito legal. Aí a terceira parte, parte C do versículo 1 lá. E o verbo era Deus. Lexio terceiro. O verbo era Deus. Aí ele vai tirar um trecho aqui do comentário acerca da Trindade de Santo Hilário. Tá vendo? Tremendo. Esta maneira também de separar eu achei interessante, né? Com os nomes por parágrafos. Muita coisa, muita coisa. Olha aqui o trecho de Orígenes. Ó. Acresçamos que a palavra de Deus se dirigia aos profetas, alumiando-os do luzir da sabedoria. O verbo que estava com Deus, ao contrário, recebe dele a natureza divina. Eis porque São João diz primeiro que o verbo estava junto de Deus, para então ajuntar que o verbo era Deus. Tá vendo? Estava lá, outro trecho do versículo 2, ela estava no princípio junto de Deus. Aí de repente você pode parar o vídeo e ir lendo com calma aí, né? Todos esses trechos aqui, que se a gente for ler tudo, né? Olha aqui mais um trecho de Orígenes, ó. Comentando o versículo 2, ó. Aí vem aqui, ó, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por ele. Veja como que eles colocam, né? Alcuíno. Sinceramente, eu nunca tinha ouvido falar desse pai da igreja. Ele diz o seguinte: eu tendo exposto a natureza do Filho, o evangelista dá a conhecer suas obras. Todas as coisas foram feitas por ele, isto é, quanto existe como substância ou propriedade. Santo Hilário diz o seguinte, acerca do verso 3. De outro modo, no princípio era o verbo, mas acaso poderia não ser? Responde o próprio São João. Todas as coisas foram feitas por ele. Aquele por quem todas as coisas foram feitas é infinito, e como tudo procede dele, é também o princípio do próprio tempo. São João Crisóstomo também comentando aí. Muito legal, muito legal. Muito legal. Olha. Mais comentários de Santo Agostinho. Aí você pode ir parando o vídeo. Pode ler detalhes. Olha lá, versículo 3, a parte B do versículo 3. E sem ele nada foi feito lá. João Crisóstomo comentando, Santo Hilário, Orígenes. Aqui outra interpretação possível. Não cuidasse que haveriam coisas criadas pelo verbo e outras que não são de per si. Acresce. E sem ele nada foi feito, ou seja, nada foi feito fora dele. Pois que o verbo abarca, contém e conserva todos os seres. Muito legal, hein? Vamos ver se a gente acha aqui o capítulo 3. Eu não cheguei a marcar, não. O capítulo 3, que vai... Não é tão fácil encontrar, não, tá, gente? Não é tão fácil encontrar... capítulo 3, onde vai falar sobre o novo nascimento, né? Será que a gente encontra aqui com facilidade? Será que eu encontro o capítulo 3 aqui com facilidade? Eu não... Capítulo 2 é cheio. Então vamos ver onde está o capítulo 3. Para a gente encontrar o versículo. O versículo onde fala que é necessário nascer de novo. Vamos ver o que os pais da igreja falam. 4 aqui. Bom, estamos perto, estamos perto, estamos perto. Estamos perto. Achamos. Então vamos ver o versículo 3. Então aqui ele vai já colocar aqui o versículo, vai
comentar 1 ao 3 de uma vez só. É verdade, verdade. Vigia o que não pode ver o reino de Deus, senão aquele que nascer de novo. Senão aquele que nascer de novo, né? O que diz comentar, olha o que comenta Agostinho. Disse mais acima o evangelista, que quando o Salvador achava assim em Jerusalém, muitos creram no seu nome, ao ver os milagres e prodígios que obrava entre estes. Contava-se Nicodemos, de quem está dito, havia um homem da seita dos fariseus, chamado Nicodemos. Vamos ver aqui algo que vá direto ao tema sobre nascer de novo. Ele está abarcando ainda o versículo 1, né? Vamos ver aqui. Ele está comentando ainda a questão lá do que o Nicodemos estava falando sobre o mestre fazer milagres, né? Olha só, Santo Agostinho. E neste Jesus se fia, nos que renascidos o não procuram à noite, como fez Nicodemos. Disse-lhes nosso Senhor, não pode ver o reino de Deus, senão aquele que nascer de novo. Um comentário do Boca de Ouro a São João Crisóstomo. Como a dizer, visto como não nascer de novo de Deus, por modo de uma geração espiritual, o conhecimento que há de mim não é espiritual, senão animal e humano. Diga-te, pois, aquele que não nascer de Deus não terá vista da glória que me cerca, senão que será fora do reino. Na geração que procede do batismo, fica a alma espargida de luz, ou ainda, aquele que não nasce do alto e não acolher a verdade de minha doutrina, esse extravia-se perdido que está larga distância do reino dos céus. Diz aqui nosso Senhor de si mesmo, pois que tencionava dar a saber que a sua aparência não era tudo, senão que era preciso certa conversão da vista. Este do alto, alguns entendem como do céu, outros desde o princípio. Tivessem os judeus o escutado, retirar-se-iam a escarnecer do nosso Senhor, mas Nicodemos permanece a indagá-lo, deixando nisto transparecer o amor que um verdadeiro discípulo nutre por seu mestre. Tá aí. Vou parar por aqui porque o vídeo fica longo. Diz para mim o que você acha desta obra, se está no seu radar, se é uma obra que vale a pena, se te interessa saber o que os grandes pais da igreja, como Orígenes, Crisóstomo, Agostinho, Hilário, o que eles comentavam. Diz para mim aí, dê o like, comente, ajuda aí a engajar o canal, compartilhe este vídeo. Deus abençoe e até a próxima.